18 de dezembro de 1975. George e Kate Lutz se mudaram para o número 112, em 18 de dezembro. 28 dias depois, fugiram aterrorizados. George Lee Lutz, 28 anos, de Deer Park, Long Island, tinha uma boa noção dos valores de imóveis e terrenos. Dono de uma empresa de agrimensura, a Winnie H. Perry Inc., ele alardeava cheio de orgulho para todo mundo que o negócio familiar já durava 3 gerações. O avô passara para o pai, que por sua vez passara para ele. Entre julho e novembro, ele e a esposa Catherine, de 30 anos, tinham visitado mais de 50 residências na costa sul de Long Island, antes de decidirem procurar em Amityville. Nenhum imóvel na faixa dos 30 a 50 mil dólares atendera às suas exigências, que a casa ficasse à beira do rio e fosse capaz de receber o negócio de George, que gostaria de transferir seu escritório. Durante a procura, George ligou para a imobiliária Coughlin e conversou com a corretora Edith Evans, que disse ter uma casa nova para mostrar. Ela poderia levá-los para visitar o imóvel entre as 15 e 15h30. George marcou a visita e uma mulher atraente e simpática levou o jovem casal às 3 da tarde até esta casa. Ela foi muito agradável e paciente com os Lutz. Não sei ao certo se é bem o que estão procurando, comentou ela com George e Kate, mas eu queria mostrar como a outra metade de Amityville vive. A casa no número 112 é uma construção grande e espaçosa de 3 andares, com fachada branca e telhas escuras. Seu terreno mede 15 metros por 72. Cômodos de 15 ficam na frente, quando estamos do outro lado da rua e olhamos para a casa. A porta da entrada fica no lado direito da propriedade. Uma amorada de madeira de 9 metros à beira do rio, Amityville faz parte da propriedade. Em um poste de iluminação, no fim de uma estrada pavimentada por carros, há uma pequena placa com o nome dado à casa pelo proprietário anterior, chamada Grandes Esperanças. Uma varanda fechada com um pequeno bar oferece uma vista para a área residencial mais antiga e mais popular, com outras casas grandes. Sempre vivas crescem em volta do estreito terreno, bloqueando parcialmente a visão de ambos os lados, mas as cortinas fechadas dos vizinhos podem ser vistas com bastante facilidade. Quando passou os olhos ao redor, George achou que aquilo era peculiar. Ele notou que todas as cortinas dos vizinhos do lado que dava para aquela casa estavam fechadas, mas não as da frente ou as voltadas para as casas do outro lado. A casa no número 112 estivera à venda por quase 1 ano. Não tinha um anúncio no jornal, mas havia uma descrição completa na lista da imobiliária de Edith Evans. Descrita assim: área exclusiva de Amityville. Casa colonial holandesa de 6 quartos, sala de estar espaçosa, sala de jantar formal, varanda fechada, 2 banheiros e um lavabo, porão reformado, garagem para 2 carros, piscina aquecida e grande abrigo para barcos. Preço: 80 mil dólares. Uma casa com uma descrição dessas teria que estar caindo aos pedaços, ou o datilógrafo poderia ter se esquecido de colocar mais um antes do 8. Alguém poderia pensar que a corretora queria vender gato por lebre e mostrar a propriedade depois do anoitecer e apenas pelo lado de fora, mas ela ficou feliz em apresentar o interior do imóvel ao casal. A visita dos Lutz foi agradável, rápida, mas cuidadosa. A casa não apenas atendia todas as exigências e todos os desejos, mas também, ao contrário do que esperavam, estava em boas condições, o que também valia para as áreas anexas. Em seguida, e sem hesitar, a corretora revelou ao casal que aquela era a casa dos Deffield. Ao que parece, todos no país tinham ouvido falar sobre aquela tragédia, sobre como Ronald Deffield, de 23 anos, assassinou o pai, a mãe, os 2 irmãos e as 2 irmãs enquanto dormiam, na noite do dia 13 de novembro de 1974.
Os jornais e os noticiários relatavam que a polícia encontrara 6 corpos baleados por um rifle de alto calibre. Como os Lutz viriam a descobrir meses depois, todos os cadáveres estavam deitados na mesma posição, de bruços, com as cabeças descansando sobre os braços. Interrogado sobre a chacina, Ronald acabara confessando. A coisa simplesmente começou. Foi tudo rápido demais e eu simplesmente não consegui parar. Durante o julgamento, o advogado indicado pelo tribunal, William Weber, alegou insanidade. Durante meses antes do incidente, ouvi vozes, declarou o réu. Como sempre que olhava ao redor não havia ninguém, deve ter sido Deus falando comigo. Ronald Deffiel foi condenado por assassinato e sentenciado a 6 prisões perpétuas consecutivas. Não sabia se contava qual era a casa antes ou depois da visita, devaneou a corretora. Gostaria de saber o que vocês acham para a abordagem futura com os clientes à procura de uma casa na faixa dos $90 mil. Ficou claro que ele imaginava que os Lutz não ficariam interessados em uma propriedade tão opulenta, mas Kate deu uma última olhada pela casa, sorriu toda contente e disse: "É a melhor casa que vimos e tem tudo que a gente sempre quis." Era óbvio que ela nunca tinha esperado morar em uma casa tão bonita. George então prometeu a si mesmo que daria aquela casa para a esposa, se estivesse dentro de suas possibilidades. A história trágica do número 112 não fazia diferença para George, Kate ou para os seus 3 filhos. Aquela continuava sendo a casa dos seus sonhos. Durante o restante de novembro e as primeiras semanas de dezembro, os Lutz passaram as noites traçando planos para as pequenas mudanças a serem feitas na nova casa. A experiência de George com a agrimensura possibilitou que ele esboçasse plantas adequadas para essas modificações. Ele e Kate decidiram que um dos quartos do terceiro andar ficaria para os 2 filhos, Christopher, de 7 anos, e Daniel, de 9. O outro cômodo no andar superior seria usado para o quarto de brinquedo das crianças. Melissa, chamada por Missy, a filha de 5 anos, dormiria no segundo andar, de frente para o quarto principal. Também havia uma sala de costura e um quarto de vestir para George e Kate no mesmo andar. Chris, Danny e Missy ficaram muito felizes com a distribuição dos cômodos. No primeiro andar, os Lutz tiveram um probleminha. Eles não tinham nenhuma mobília para a sala de jantar. No fim das contas, decidiram que, antes de fechar o negócio, George diria à corretora que a família gostaria de comprar a mobília de sala de jantar guardada pelos Deffiel, assim como o mobiliário de um quarto de menina para Missy, uma poltrona e os móveis do quarto de Ronald Deffiel. Essas e demais peças deixadas na casa, como a cama dos Deffiel, não estavam incluídas no preço da compra. George pagou $400 a mais por esses itens. Além disso, conseguiu de graça 7 aparelhos de ar-condicionado, 2 lavadoras, 2 secadoras e uma geladeira e um freezer novos em folha. Havia muita coisa a ser feita antes do dia da mudança. Além do transporte de todos seus pertences, havia complicadas questões legais relativas à transferência da escritura que precisavam ser examinadas e resolvidas. A escritura do imóvel e do terreno estava registrada nos nomes dos pais de Ronald Deffiel. Parecia que Ronald, como o único membro vivo da família, tinha o direito de herdar o patrimônio dos pais, mesmo tendo sido condenado por assassiná-los. Nenhuma parte do espólio do patrimônio poderia ser vendida antes do acerto dessas questões no Tribunal de Justiça. Era um complicado nó legal que os testamenteiros precisavam desatar. E foi preciso ainda mais tempo para providenciar a apropriada administração legal de todas as transações relacionadas à casa ou ao terreno. Os Lutz foram avisados que providências poderiam ser tomadas para proteger os interesses legais de todos os envolvidos, caso a venda da casa fosse concretizada. Porém, como a conclusão do procedimento adequado poderia levar semanas ou ainda mais tempo, ficou acordado que, para fechar o negócio, $40 mil deveriam ser pagos como garantia para a hipoteca, até que uma ação legal pudesse ser tomada e executada.
A data para a assinatura do contrato foi marcada para a manhã em que George e Kate planejavam se mudar de Deer Park. Eles tinham acertado os últimos detalhes da venda da antiga casa no dia anterior. Confiantes de que tudo poderia ser resolvido e provavelmente influenciados pela ansiedade de se mudar, o casal decidiu tentar fazer tudo no mesmo dia. A tarefa de empacotar as coisas ficou sobretudo com Kate. Para que as crianças permanecessem fora do caminho dos adultos, ela confiou aos filhos pequenos afazeres. Eles ficaram de juntar os próprios brinquedos e arrumar as próprias roupas para empacotar. Quando terminassem de fazer isso, deveriam começar a limpar os quartos para deixar a antiga casa apresentável no momento da entrega da chave aos novos donos. George planejava fechar o escritório e transferi-lo para a nova casa para economizar o dinheiro do aluguel. Tinha incluído esse item na estimativa de como ele e Kate conseguiriam bancar um móvel de $80 mil. Agora ele imaginava que, com um bom planejamento, o porão poderia ser o lugar adequado. E, se decidisse mesmo pelo porão como o local de seu novo escritório, seria necessário fazer algumas obras de carpintaria. O abrigo para barcos de 13 metros por 7, que ficava atrás da casa e da garagem, não seria uma mera peça de ostentação e decoração para o Lutz. George tinha uma lancha de passeio de 25 pés e uma lancha de corrida de 15 pés. Também nesse caso, as instalações da casa nova fariam com que ele economizasse o alto aluguel que costumava pagar para uma marina. A tarefa de transportar os barcos em Amityville em um reboque se transformou em uma obsessão, apesar das novas prioridades que ele e Kate descobriam a todo momento. Havia muito a ser feito no número 112, tanto dentro quanto fora. Embora não soubesse como arrumaria tempo, George planejava cuidar do paisagismo e do jardim, para evitar estragos causados pela geada. Talvez fosse cobrir os arbustos com sacos de juta, colocar lâmpadas e espalhar um pouco de cal no gramado. Habilidoso com ferramentas e equipamentos, George avançou bem em muitos projetos no interior da casa. De vez em quando, pressionado pela falta de tempo, acrescentava os projetos que tinha esperança de realizar com aqueles que precisava terminar. Logo deixou tudo de lado para limpar a chaminé, depois a lareira. Afinal de contas, o Natal estava chegando. Estava muito frio no dia da mudança. Os Lutz tinham empacotado tudo na noite anterior e precisaram dormir no chão. George acordou cedo e empilhou sozinho a primeira leva de caixas no maior caminhão que conseguiu alugar. Acabou de fazer isso bem a tempo de tomar um banho e sair com Kate para a assinatura do contrato. Durante o processo legal, os advogados usaram mais do que suas cotas habituais de devorante, ao passo que, e as partes, e trocaram entre si longas páginas datilografadas. O advogado dos Lutz explicou que, devido às restrições em relação à casa, eles não teriam uma escritura desimpedida da propriedade, embora fossem conseguir a melhor saída possível para garantir a hipoteca. No entanto, por incrível que pareça, as negociações estavam concluídas poucos minutos antes do meio-dia. Ao deixarem apressados o escritório, o advogado assegurou que o Lutz não teriam nenhum problema e na hora certa conseguiriam os documentos definitivos da escritura. Às 13 horas, George atravessou a entrada para os carros do 112 com o caminhão abarrotado com seus pertences, mais a geladeira, a lavadora, a secadora e o freezer dos Devil, que estava em um guarda-móveis. Kate seguiu com as crianças na van da família, com a motocicleta na traseira. 5 amigos de George, na faixa dos 20 anos e fortes o bastante para ajudar a carregar os itens mais pesados, estavam esperando. Móveis, caixas, caixotes, barris, sacolas, brinquedos, bicicletas, a motocicleta e roupas foram descarregados e colocados no pátio dos fundos da casa e dentro da garagem. Em seguida, George se dirigiu até a porta da frente, remexendo nos bolsos à medida que andava, procurando a chave. Irritado, voltou para o caminhão e revistou com cuidado,
antes de ter que admitir aos ajudantes que não estava com ela. A corretora era a única pessoa que tinha a chave e levara consigo quando foi embora, depois da assinatura do contrato. George ligou para ela, que voltou para a imobiliária para buscá-lo. Quando a porta foi enfim aberta, as 3 crianças pularam na van, correndo direto para os seus brinquedos e deram início ao vai e vem da casa, em um desfile de carregadores improvisados. Kate indicou o destino de cada caixa. Levou algum tempo para transportar os móveis pela escada um tanto estreita que conduzia ao 2º e ao 3º andar, e quando o padre Mancuso chegou para abençoar a casa, já passava das 13h30.